Salve, salve galerinha, beleza com vocês? Então aqui estamos nessa questão, né, do vírus que está atacando aí. E nós precisamos nos cuidar, precisamos estar juntos aí no combate contra esse vírus. E por isso a escola, pensando em vocês, está elaborando essas aulas online. O que é bacana é que vocês podem revisar o conteúdo quando quiserem, né? Até quando a prova aí se aproximar. E até fazer os exercícios junto comigo. Assim você pode rever o que você teve mais dúvida. Então vamos partir aí para o conteúdo de vocês, que vai ser retas e ângulos, né? Tem muita coisa especial nesse conteúdo que eu quero fazer com vocês, né? Era até o tema do nosso passeio aí, a questão dos ângulos, das constelações, nós vamos ainda trabalhar com isso. E o legal de você fazer retas e ângulos, estando em casa, é que você pode observar ao seu redor, tá? E estudar ao mesmo tempo a questão da geometria. Então vamos começar? Vem comigo aqui, observe aí no material. Galera, então falando em retas e ângulos, né? A primeira coisa que a gente vai rever aí é a questão das definições, tá? Pra gente, quando se fala em ponto, quando se fala em reta, plano, o que é isso? Então vamos entender se alguém ainda tem dúvida. Primeira coisa, o que seria um ponto, né? Um ponto a gente pode demonstrar aí, né? E o que é interessante dele é que existe infinitas retas passando por esse ponto. Ele é um posicionamento no espaço, certo? Então olha nesse ponto aí, eu posso simplesmente passar uma reta aqui, correto? Eu posso ter outra reta passando por ele por cima, outra aqui na diagonal. E se você continuar fazendo isso, você vai perceber que existem infinitas retas passando por esse ponto, beleza? E quando é que eu tenho uma reta? Uma reta ela existe a partir de quando eu tenho dois pontos. Porque como um ponto sozinho eu tenho infinitas, né? Então quando é que eu vou ter uma reta somente? Quando eu tenho dois pontos. Quando eu tenho esses pontos e conecto eles, ó, passos, eles estão numa reta, beleza? Lembrando que essa reta, pessoal, ela é infinita. Ela não tem nem origem e nem fim. Então ela vai passando, encontra esses dois pontos, tá? E ela continua. Vamos só melhorar o desenho dessa reta aqui, tá? Então, ó, ela atravessa o primeiro pontinho, encontra o outro. Agora nós temos uma reta, tá? Podemos dar nome, né? Uma nomenclatura para esse ponto. Então, por exemplo, podemos chamar esse ponto aqui de A e esse ponto aqui de B, para distinguir um do outro. Então, como é que seria essa reta? É uma reta A, B. Beleza? Então, olha só, vem comigo aqui. Eu peguei aqui como exemplo, tá? Meu livro, tá? Vocês que estão me conhecendo agora, esse aqui é meu livro, um livro de ficção, Rebelião das Almas. Vamos estudar as retas a partir de observando esse livro. Claro, vocês podem pegar qualquer livro em casa para acompanhar, tá? Onde eu teria uma reta nele? Eu consigo visualizar retas no meu livro? Sim. Ó, eu tenho aqui a lateral dele, que poderia ser uma reta. Os pontos poderiam ser os vértices aqui, ó, do meu livro. Então eu tenho aqui uma reta. Eu tenho outra reta que passa aqui, ó, por cima da capa. Outra reta aqui e outra reta aqui embaixo. Perfeito? Então o livro aqui, ó, todo o contorno dele é composto de retas. Agora vamos ver a definição de plano, tá? Falando de plano agora. Uma reta, pessoal, ela está sempre em um plano. O que seria um plano? Ele, primeira coisa, um plano ele tem só duas dimensões. Ele é 2D, tá? Duas dimensões. Ele tem a largura, tá? E a questão da altura aqui. Beleza? E nesse plano existem infinitos aí pontos, tá? Como eu pude demonstrar alguns aqui. E nesses pontos pode sim encontrar algumas retas. Posso fazer uma reta aqui, posso fazer uma reta aqui, posso fazer uma reta nesses dois. Então você tem aí infinitos pontos e retas, beleza? Basta vocês saberem que um plano ele é bidimensional, tá? Não é o 3D, não é tridimensional. Quando a gente fala da tridimensional, aí tem vários planos envolvidos, beleza? Então, olha só, na sala de aula, qual é o plano que você pode pensar? Podemos ter o quadro. O quadro é um plano. E nisso a gente pode fazer vários desenhos nele, correto? Observando aqui o livro, tá? Um plano seria a capa. Essa parte aqui da frente, que é a capa, ela é todo um plano que eu posso fazer vários desenhos nele, correto? Vamos continuar então. Beleza, galera. Alguns conceitos aí pra gente relembrar é de posição relativa de duas retas em um plano, tá? Então, pra gente comparar duas retas, elas primeiro precisam estar no mesmo plano, correto? Então, o primeiro que nós temos é retas paralelas.
vocês vão escutar bastante esse nome aí, paralelas, tá? Então vocês precisam saber o que, quando alguém fala paralelo, o que quer dizer? Observe essas duas retas, né? A reta R, que eu chamei de R, e as retas são representadas com letras minúsculas, tá? E essa reta S aqui, ok? Tá, percebam que elas não se tocam. Não importa o jeito aqui, ó, que eu tente continuar essa reta, elas nunca vão se tocar. Então, quando uma reta ela está paralela à outra, quer dizer que elas não se tocam. Observe aqui de novo o livro, tá? Quais retas dele estão paralelos? Observe aqui no final, ó. Se tem essa reta aqui, né, na parte de baixo, tá vendo que ela está paralela à parte de cima? Elas nunca vão se tocar, perfeito? Essa reta aqui, ó, em relação a qual ela está paralela? A do lado aqui, né? A essa retinha aqui, elas nunca vão se tocar, beleza? Voltando. Beleza. Agora, o que que acontece, pessoal? Se eu escrevesse aqui, ó, se eu desenhasse uma retinha aqui e desenhasse outra retinha aqui, tá? Vou chamar essa de reta X e essa aqui de reta Y, beleza? Galera, me digam vocês, essas duas retas, elas são paralelas? O que que vocês acham? Muita gente vai pensar que elas são paralelas, porque o que eu falei, as retas paralelas, elas não se tocam, correto? Só que não se esqueça, as retas são infinitas. Então, apesar de eu ter representado só um pedacinho delas, elas ainda continuam. Então, eu vou escrever aqui em pontilhado, ó, a continuidade delas, tá? Então, elas continuam para o infinito. Mesma coisa essa x, ó. Então, observem que em algum momento elas iriam se tocar. Logo, essas duas retas não são paralelas. Então, tem que tomar esse cuidado. Quando uma prova perguntar se duas retas são paralelas, vocês têm que observar se elas de fato não vão se tocar, beleza? Vamos para a próxima então. Retas concorrentes. Aí sim, né? Retas concorrentes, elas se tocam em um ponto. Então, o exemplo que eu acabei de falar do x e do y seria uma reta concorrente, beleza? Sem mistério nenhum. Então, sempre que uma reta se toca com a outra é concorrente, beleza? Retas agora coincidentes. Essa quase a gente não vai falar muito, porque são retas que estão ocupando o mesmo espaço. E aí não tem o que a gente observar nisso. Elas estão na mesma direção, no mesmo sentido. Ou seja, em outras palavras, elas são iguais, né? Então não tem o que a gente calcular, nem observar sobre isso. Por isso que ela não aparece muito. Mas a fim aí de conhecimento, existem as retas coincidentes, tá ok? E por fim, a que mais vocês vão ouvir falar são as retas perpendiculares. Direto vocês vão ouvir algum probleminha falando que o muro de uma casa é perpendicular ao chão, né? Coisas do tipo. E o que isso acontece? É quando essas retas elas se encontram, mas elas se encontram de um jeito especial. Um jeito que forma, ó, vou ampliar aqui do lado, um ângulo de 90 graus, tá ok? Então, nesse caso aqui que eu encontrei essas retas, fez um ângulozinho de 90 graus, que a gente representa com um quadradinho, lembra? Então, quando isso acontece, ela é chamada de retas perpendiculares. Pergunta para vocês, ela também é concorrente? O que vocês acham? Ela é sim concorrente, porque elas se encontraram. Ó. Se elas se encontrarem e tem um ponto, elas são concorrentes também. O que acontece é que elas são um tipo especial de retas concorrentes. Elas são retas perpendiculares. Então, voltando aqui para o livro, ó, onde eu posso encontrar retas perpendiculares? Bom, tenho essa reta aqui, que é essa base. Ela se encontra com essa reta aqui, ó, da lateral, formando um ângulo de 90 graus. Ó, tá vendo que aqui forma um ângulo de 90 graus? Então, essas duas retas aqui, elas são perpendiculares a uma da outra. Aí vocês podem perguntar, ué, professor, essa reta aqui de baixo não era paralela? Aí você tem que entender que depende, né? Ela é relativa a quem? Essa reta aqui de baixo, em relação à de cima, ela é paralela. Essa reta aqui de baixo, em relação a essa aqui, ó, da lateral que está subindo, ela é perpendicular. Então, vale bastante observar aí do que a questão está se tratando em relação a que elas estão comparando, beleza? Voltando então. Por isso que se chama posição relativa de duas retas. Tranquilo? Só revendo alguns conceitos mesmo.
Beleza, galera. Agora imagino que muitos tenham dúvida entre esses dois termos aqui, semi-reta e segmento de reta, né? A semi-reta, pessoal, ela começa num ponto, ela tem um lugar específico e ela não tem fim, ela continua aí para o infinito, mas ela tem um início. Já agora, segmento de reta, ela tem um início e tem um fim, tá ok? Então esses dois conceitos aí, ó, anotem aí, tá bom? No caderninho de vocês. Então, ó, peguei o exemplo aqui do lado, ó, eu tenho uma reta, tá? Que ela tá passando por 3 pontos, tá? Pontos que são colineares, pertencem à mesma linha. Eu tenho o ponto C, o ponto A e o ponto B, perfeito? De que forma eu poderia observar aí um segmento de reta? Eu poderia escrever dessa forma, ó. Ponto A, ponto B. Essa reta começou no A, passou pelo B e foi para o infinito. Isso aqui geralmente a gente observa em ângulos, que a gente vai ver hoje também. Então isso aqui é uma semi-reta. Eu posso escrever a semi-reta dessa forma aqui, ó. A, B, que são os pontos que ela passa, desenho uma setinha em cima. Esse aqui é a forma como eu escrevo, representa uma semi-reta, beleza? Já o segmento de reta, ela tem início e fim. Então ela pode começar, por exemplo, no C, lá no exemplo, né? E terminar no A. Então ela começa e para aqui no A, beleza? Então observe aqui no livro de novo, ó. Se eu chamasse de ponto C aqui, tá? E ponto D aqui, eu teria o quê? Um segmento de reta ou uma semi-reta? No caso da nossa capa aqui do livro, seria um segmento de reta, correto? Porque ela tem início aqui, né? E termina, ela não vai para o infinito aqui nesse caso. Então ela está bem limitada aqui, que é o tamanho da minha capa, beleza? Essa é a diferença. Então como é que eu escrevo aí segmento de reta? Eu boto onde inicia e onde termina. E aí eu boto somente uma linha aqui, tá? É para representar que ela tem início e fim, beleza? Ok, pessoal, agora vamos falar de ângulo. Ângulo, tá? É o principal conteúdo do 8º ano em relação à geometria. É o que a gente vai mais aprofundar em questão em triângulos, em quadriláteros, tá? Nos polígonos. Então, tudo a gente vai observar mais o ângulo do que as próprias retas, beleza? Então, vamos entender a definição de ângulo primeiro. Ó, aqui tem um desenho de um ângulo para vocês, certo? Quando é que existe um ângulo? O ângulo ele existe quando eu tenho duas semi-retas, tá? Duas semi-retas que elas têm um ponto de origem comum, ó. Tá vendo que a semi-reta aqui, ó, que passa no O e vai até o A, ela tem início no O, correto? E essa semi-reta OB aqui, ela também tem início no O. Se elas têm um ponto de origem comum, quer dizer que eu vou ter um ângulo aí, correto? Então vamos preencher aqui abaixo, olha só. Quem seria o vértice desse ângulo? Seria o O, é onde se origina o ângulo. Por isso que geralmente é representado com a letra O, tá? Quais são os lados desse ângulo? Bom, são duas semi-retas, né? Então eu posso botar O, A e O, B. São as duas semi-retas aí do meu ângulo. E qual seria o ângulo? Muitos podem não se lembrar como é que se escreve essa nomenclatura de ângulo, né? Mas a gente tem que estar bastante íntimo com essa escrita, porque por vezes vai aparecer nas provas aí, tá bom? Então, como é que eu escrevo? Bom, eu pego qualquer um dos vértices, tá? Não precisa ter uma ordem. Eu posso, por exemplo, começar do A. Esse ângulo passa pelo ponto A. O do meio é o mais importante, que é onde é o vértice desse ângulo, né? Onde é o ponto em comum. E ele termina onde, né? Ele se conecta com o outro, com o B. E aí, para eu marcar onde está o ângulo, eu boto esse acento aqui, tá? Esse chapéuzinho aí, para dizer que o ângulo está no O e que os lados desse ângulo passa pelo ponto A e passa pelo ponto B. Eu também posso escrever dessa forma, B, O, A, certo? Para dizer que passa pelo B e também passa pelo A. O inverso não atrapalha em nada, então não tem problema, beleza? Isso aqui é muito importante, porque nas provas vão perguntar quanto que mede o ângulo AOB? E aí você vai ter que medir. Se aqui, por exemplo, medisse 60 graus,
e aí perguntasse quanto que mede um ângulo AOB, você ia responder, é igual a 60 graus. Então vocês têm que saber identificar onde estão os ângulos e qual que ele está se referindo, beleza? Ok, pessoal, e aí para a gente finalizar, é só a classificação dos ângulos. Vamos relembrar, né, quais são as classificações, bem facinhas, tá? Tudo a gente vai ter referência ao 90 graus, tá? Quando o ângulo é de 90 graus, ou seja, eu tenho retas perpendiculares, né? Quando uma reta está retinha, outra, olha o nome reto, vai ser um ângulo reto. Então esse é bem tranquilo. 90 graus sempre é aquele em que os dois lados estão retos, né? Estão perpendiculares, beleza? Agora tem uma relação. Ou esse ângulo vai estar menor que 90, certo? Ou maior que 90. Então olha o primeiro caso aqui, tá vendo que ele começou a levantar aqui, né? Só que ele não atingiu 90 graus, ele está menor que 90 graus. Portanto, ele é um ângulo agudo, beleza? O outro, já esse aqui, olha, ele teve uma abertura bem maior, ele passou de 90, certo? E fez uma abertura maior. Então ele tem esse nome de obtuso, beleza? E por fim, tem esse ângulo que é o raso. A gente chama de ângulo raso quando a abertura é total, ó. Ele faz toda a aberturazinha, ok? E aí formando um ângulo de 180 graus. Esses dois ângulos, pessoal, o de 90 e o de 80, vai ser muito importante nesse ano. A gente vai ficar comparando com eles várias vezes, principalmente para fins de cálculo. O 180 aqui ele é campeão, tá bom? Então muita atenção a esses dois. Tem gente que pode ter dificuldade com esses símbolos aqui, ó, o do menor e o do maior. E aí eu tenho duas dicas para vocês, tá? Vou desenhar eles maiores aqui. Tem professor que ensina assim, ó. Você faz um risquinho embaixo, na parte de baixo. E aí você vê que número formou. Esse é o número 4, portanto, menor. E esse aqui é o número 7, portanto, é o maior. Eu já gosto de decorar de outra forma. Se vocês gostam de comida igual eu gosto, vamos pensar da seguinte forma. A setinha, ela aponta para o lado menor. E a boca, tá? Que parece uma boca, isso daqui, essa abertura, vai querer comer o quê? O sanduíche maior, né? O pedaço de pizza maior. Então, a boquinha sempre está virada para a parte maior, beleza? Então, aqui ficaria fácil saber, ó. Quem é maior? O ângulo ou 90? Bom, a setinha aponta para o menor e a boca está sempre virada para o maior, né? Então, aqui quer dizer que o ângulo é menor que 90. E nesse caso aqui embaixo, ó, a setinha está apontando para onde? Para o 90. E a boquinha está virada para o ângulo. Então quer dizer que o ângulo é maior que 90. É uma dica aí rápida para vocês, tá? Para quem ainda não pegou esses dois aí, a gente sabe diferenciar. Tranquilo? Beleza. Galera, agora eu quero que vocês pratiquem, tá? Tá no livro de vocês aí, a página 66 e 67. Vocês vão fazer esses exercícios, tá? Treinar só realmente observar, tá? Essas retas, quando elas são paralelas, quando elas são perpendiculares, e vai fazer o seguinte, vocês vão deixar dúvidas que vocês tiverem nos comentários, que eu vou estar observando aí e ajudando vocês, tá ok? Então, ó, no exercício 1, é bem legal você fazer o que eu fiz aqui na aula. Vocês vão pegar, por exemplo, pode ser uma janela, pode ser a mesa que vocês usam aí para estudar, e observar os cantos dela, tá? Reconhecer retas, reconhecer uma reta em relação a outra, se é o que? Paralela, é perpendicular, é coincidente, tá? Então é bem legal vocês fazerem esse exercício. Tanto é que no exercício da questão 1, se eu não me engano, ele pede para você fazer isso em sala de aula, mas como não estamos, né? Faça num ambiente ainda melhor, que é a casa de vocês. Tem muita coisa legal para a gente comparar aí, beleza? Então, obrigado aí, pessoal. Conto com vocês aí para deixar nos comentários a dúvida e a gente estamos juntos aí nessa batalha. Até mais.